Paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui para aprendermos um pouco de Bíblia, né? Aprendendo a Bíblia, falando aqui sobre panorama rápido sobre a carta de Paulo aos Efésios. É considerada a rainha das epístolas, é uma carta sublime, bela, né? Ou a mais encantadora, como alguns teólogos dizem, né? A carta mais eclesiológica, porque o tema dessa carta é Jesus Cristo e a sua igreja, uma carta datada do ano 62 da era cristã, depois de Cristo, escrita por Paulo. E essa carta ela é dividida em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo traz o ensinamento da doutrina. Capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, Paulo ele vai aplicar essa doutrina, né? Então nós vemos no capítulo 1 o plano da salvação, né? O plano da salvação que está da seguinte forma: a eleição do Pai, o Pai elege, né, na eternidade, o Filho é o Redentor, o Filho traz a redenção, ela é aplicada ao Filho, a redenção, e a verdade salvadora é pelo Espírito Santo, que nos é dado como penhor e selo, né? Penhor é garantia de compra, selo, garantia de compra. Então, nós vemos isso no capítulo de número 1. Capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ver Paulo tratar de quem nós éramos, aonde estávamos, quem éramos, quem nos dominava, que estávamos separados de Deus, e pela sua graça o Senhor nos alcançou e nos salvou, não pelas nossas obras, mas pela graça mediante a fé. No capítulo 2 ainda, do versículo 11 ao versículo 22, nós vamos ver Paulo falar sobre agora a unidade da igreja, né? A unidade do corpo de Cristo. Capítulo de número 3, Paulo vai trazer a revelação do mistério do Evangelho, né? O mistério do Evangelho, de como Deus ele trata dos gentios, trazendo todos os gentios que outrora não estavam dentro do pacto, e une esses gentios com Israel, assim como também Paulo fala no capítulo 2, né? Dos dois povos ele fez um só povo, de judeu e gentil, e aqui no capítulo 3 ele fala dessa unidade de judeu e gentil. E Paulo aqui do capítulo 3, ainda do versículo 14 ao 22, faz uma das orações mais lindas, né, que ele já fez e que ficou registrada e escrita, do capítulo 14, do versículo 14 ao 22, onde Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos, era para que eles fossem cheios da plenitude de Deus, né? Que eles fossem cheios da plenitude do conhecimento de Deus e tivessem neles o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, aqui Paulo ensina a doutrina. Do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo aplica a doutrina, né? O capítulo 4, Paulo começa falando sobre a unidade da fé. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Um só Deus, Pai de todos, qual é por todos, em todos e sobre todos, em todos e por todos. A unidade da fé cristã. No capítulo 4, ainda Paulo vai falar sobre essa unidade, sobre a igreja, sobre os dons ministeriais para a igreja, sobre o crescimento da igreja, o conhecimento da igreja. E no capítulo 5, Paulo vai trazer a necessidade de nós sermos imitadores de Cristo e termos uma vida cristã, uma conduta cristã ilibada, e não nos entregarmos aos desejos da carne, aos desejos da nossa carne, mas sermos imitadores de Cristo e viver uma vida diferente, não nos embriagarmos com vinho em que há contenda, mas enchermos do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Ainda no capítulo 5, Paulo vai falar sobre o relacionamento íntimo entre marido e esposa, como a esposa deve se comportar, como o marido deve se comportar com a esposa, como Cristo amou a igreja obedece a Cristo, a esposa obedece o marido. Ele vai falar sobre isso. No capítulo de número 6, né? E ainda aqui no capítulo de número 5, Paulo vai falar sobre a necessidade de nós imitarmos a Cristo na comunhão, na adoração, na gratidão e no serviço. Esse capítulo 5 revela isso. Revela comunhão, revela adoração, revela serviço e revela gratidão. Capítulo 6, né, versículo 1 ao 4, Paulo, até o versículo de número 4, Paulo vai falar sobre a questão dos filhos honrar os pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Os pais não provocar a ira dos filhos, servos ser obedientes a seu Senhor. E a partir do versículo 10, Paulo vai falar sobre como é a vida cristã, a batalha espiritual na vida cristã. E dentro desta batalha, né, nós precisamos das armas, das armaduras espirituais para lutarmos contra
os exércitos do mal. Então, esta é a divisão da carta de Paulo aos Efésios.